Abdo, Ana, Cândida, Blanca, bom dia, Lankoski, estamos aí, Cláudio, Tânia, e aí, Monteiro, Delmar, Glória, Neuza, bom dia a todos, estamos aí novamente, quarta-feira, 3 de junho, e assim, um dia após o outro, estamos aí vencendo as quarentenas e nos preparando, pois à medida que a gente passa e vive aqui, a gente se prepara melhor para o futuro. Seja com Deus, tá? O futuro, seja o futuro de longevidade aqui, mas também a eternidade. Então que Deus abençoe, vamos transmitir, vamos contagiar, vamos vibrar, vamos fazer com que nossas vibrações de fé, de esperança, de bem-estar contagiem. Nós podemos, sim, nós temos. É que muitas vezes nós não nos valorizamos. Eu tive muita crise comigo mesmo. Olha, não foi fácil eu me desprender para assumir o meu ministério. Não foi fácil, não. Eu sempre achava que eu não tinha importância, que o que eu sabia valia pouco, que minha participação não era necessária, que o meu testemunho, coisa e tal, era muito comum, e o meu conhecimento na palavra era muito raso. Eu sempre procurava fugir porque eu me achava incapaz. Pois é. Agora eu vou te contar uma história que você pode observar. E eu contando essas histórias, eu confiro que essas histórias são verdadeiras, confirmo, porque agora, depois que tudo passou, a gente vê como a gente desperdiçou coisa, né? Por exemplo, desde a minha conversão, antes de me converter, antes de eu me converter, a minha vida realmente não tinha valor, não tinha importância. Ninguém se preocupava. Ninguém se preocupava aonde eu ia, o que eu fazia, no que eu me entretia, até mesmo quando estava em casa. Eu era realmente sem importância. Mas depois que eu me converti, olha como dentre a própria família e entre até os chegados que faziam parte da vida cotidiana da gente, começava a se levantar ciúmes, invejas, críticas, perseguições. E não faz muito tempo que eu descobri que toda crítica, toda pedrada que a gente recebe, toda injúria que a gente recebe, toda fofoca, todo mal que falam da gente, justamente uma forma de a pessoa que se sente incomodada com a nossa paz, incomodada com o nosso bem-estar, incomodada com a nossa firmeza de fé, incomodada com a nossa maneira de ser, incomodada por estarmos de bem com a vida. Então começam a jogar lixo, começam a criticar, começam a ter ciúme, começam a falar mal. Quero dizer, isso eu estou ensinando já há bastante tempo aqui, que ninguém fala mal de quem está mal. Ninguém fala mal de quem está pior do que quem fala. Quem fala mal é porque está falando mal de alguém que está melhor e ele quer ofuscar para que não vejam e façam comparações. Por que me criticam, me denigrem e jogam pedra, jogam lixo no meu caminho para ofuscar o meu fruto,
para ofuscar as verdades e para as pessoas não acreditarem em mim. E você sabia que isso acontece em todos os níveis? Nem eu estou isento disso. De pessoas, de pastores, de ciúme de mim, começam a cavocar lá. Olha, sabe o que é isso? É a política do reino das trevas. Porque hoje se vive uma guerra de dois reinos. E o reino das trevas está muito bem espelhado, especificado e materializado e exercitado nas linhas esquerdistas e comunistas. Olha, se essas linhas têm projeto de construção, têm projetos de correções e ajustes? Não. Não tem não. E para conquistar e destruir quem produz, eles destroem. Olha aqui, não precisamos ir longe. Domingo, as manifestações, até então não sei quantas manifestações houveram de aprovação ao presidente, e agora se levanta ali esses aí mascarados de touca e de preto, defendendo a democracia, quebrando tudo. Quem vem dessa maneira, porque está com ciúme da verdadeira democracia que o atual presidente está oportunizando para o Brasil. Quem não está contente é quem não quer ser solução. Quem não está contente é quem quer continuar na prática do erro. Quem não está contente é porque não quer trabalhar. Quem não está contente é quem não quer prestar conta do que já usou e abusou sem prestar conta. Mas eu não vou falar política. Vamos falar uma outra política? Sobre a bênção de Deus? É uma boa política. Só que você não pratique pensando de receber de imediato. Pratique como uma obediência, como uma forma de honra e como uma forma de semente. E você sabe que tem sementes, por exemplo, quem semeia tâmara, quem planta tâmaras, ele não está plantando para ele. Porque ela leva de 70 a 80 anos, ou mais um pouquinho, para começar a produzir. Então, se você pensa nos seus filhos, se você pensa nos seus netos, se você pensa na geração vindoura, vamos restaurar princípios, vamos voltarmos à prática da obediência, vamos nos ajustar a padrões de justiça, vamos restaurar os princípios morais, vamos lutar pela família, vamos lutar pela economia, vamos lutar por resultados positivos, vamos voltar a sermos sementes e sermos também semeadores. Mas vamos para um texto aqui de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, que o sábio Salomão, já naquela época, ele deixa uma lição muito prática, dizendo assim, que a bênção do Senhor enriquece. E com ela, ele não traz desgosto. A bênção do Senhor. Pois é, mas Deus não tem me abençoado. Deixa eu contar uma história que é uma história verdadeira. O Rick Warren, que escreveu aquele livro, Uma Igreja com Propósito, eu comprei aquele livro na década de 90, eu não li aquele livro. O máximo que eu cheguei foi a 1/3 dele. Mas de tanto que eu gostava, eu estava lendo, eu sabia que um pastor estava em dificuldade, eu dava a ele. Eu não sei quantos eu dei. Mas eu trouxe e trago para a minha vida 2 princípios dele. Que ele diz assim, quando eu me identifiquei com isso, e se eu não continuei lendo, porque nós temos o mesmo espírito e
a mesma visão, só que ele trabalha lá num nível mais elevado, numa cultura mais elítica, e eu nas minhas origens aqui. Ele diz assim: os crentes têm que parar de dizer assim, de orarem assim: Senhor, abençoa o que eu estou fazendo ou o que eu vou fazer. Ah, pastor, então agora não posso mais nem pedir a bênção para o que eu vou fazer? Tá? Todo mundo, aliás, a religiosidade ensina isso. Abençoa, pede para Deus te abençoar. As pessoas fazem uma aquisição e levam o pastor para abençoar. As pessoas inventam, começam um relacionamento, aí depois, então, sem consultar a Deus, quando vê estão aliançados, quando vê estão comprometidos, quando vê já tem terceiros já dependendo, então eles querem a bênção de Deus em cima. Como se faz então, pastor? Quer fazer da maneira certa? Se fez alguma coisa errada, só peça misericórdia. Não tente desfazer agora, tá? Principalmente relacionamento, tá? Ainda mais se estiver inocente já envolvido nisso, tá? Como fruto disso. Então comece a orar assim: Senhor, me ensina a ver e a fazer. Senhor, me ensina a ver e a fazer o que o Senhor está abençoando. Deus não é amuleto. Eu vou lá pedir a bênção. Eu vou lá pedir para o pastor vir fazer uma unção. Não. Primeiro aprenda a ver. Onde está a bênção de Deus? Quer saber onde que está? Está na obediência à palavra. Aonde existe a obediência, a prática dos mandamentos, onde existe princípios, onde existe a prática da justiça, onde existe o amor, aonde existe um coração humilde, dependente, um coração e uma vida que quer aprender do Senhor, aí está a bênção. Então, a bênção não é um amuleto. Eu vou pedir para Deus me abençoar, é isso que eu vou fazer. Senhor, isso que eu vou fazer vai produzir bênção? Então, o que diz o sábio Salomão? Que a bênção do Senhor enriquece. E com ela não traz desgosto. Ele não traz desgosto. E aí diz aqui também no capítulo 11, verso 11 de Provérbios, que diz assim: pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é destruída. Eu quero trazer para todos aqui alguns sinais que identificam se sou abençoado ou não. Vou trazer alguns sinais que você já pode, se quiser anotar, ou vai ficar gravado, vai para o YouTube. Então você pode escutar mais vezes e depois anote. Eu vou trazer sinais. Vamos ver quantos eu vou conseguir passar hoje, para que eu não passe do meu horário. Sinais que provam que você é uma pessoa abençoada. Agora vamos ver. Primeiro sinal. Uma pessoa abençoada, ela é sensitiva. Mas isso aqui não é espiritismo. Sensitiva. Ela é sensível à realidade. Ela é sensível ao mundo espiritual. Uma pessoa sensitiva, ela tem discernimento. Você já não se deparou, às vezes, que chegou num lugar, você viu que tem coisa estranha? Ou chegou alguém olhando a maneira que olha, a maneira que ela observa as coisas, a maneira que se porta, que tem coisa errada? Isso é ser sensitivo. Isso é ter discernimento.
Uma pessoa abençoada, ela é alertada, avisada. Uma pessoa abençoada tem o Espírito de Deus que lhe alerta. Por exemplo, deixa eu usar esses sinais e contar algumas experiências minhas. Eu, N vezes, quando estou saindo para um compromisso, se alguma coisa está errada, eu fico desconfortável. Desconfortável. Uma certa ocasião, eu estava saindo, indo para o sítio, e daqui até Portão, eu estava inquieto. Examinava minha carteira, não deixei documento, o que ficou para trás. E nesse examinar, parar, rever, conferir, eu atrasei a viagem. Atrasei mais ou menos uns 10 minutos, porque até essas coisas comigo, quando estou saindo daqui, já estou dizendo que horas eu estou chegando e coisas e tal, porque eu não saio por aí sem administrar o tempo. E justamente o Espírito de Deus me criou um desconforto para atrasar a minha viagem. Como o diabo sabe desse meu caminho, e muitos que servem ao diabo querem saber até que hora eu saio, é muito difícil eu dizer, estarei saindo tal hora. Não, de forma nenhuma. Tá? E pessoas que não têm discernimento querem me expor também. E não é que o diabo tinha preparado uma para mim no caminho. E aquele atraso, como o diabo, ele tem uma missão, ele tem que voltar com resultados, como os demônios, os Exus, os anjos caídos, quando recebem uma missão, eles têm que voltar e prestar conta para o chifrudo com resultados. E ele tinha um programa aquele dia para mim, no caminho. Só que a minha sensibilidade espiritual fez com que eu me inquietasse e revesse e atrasasse a minha ida. E lá numa altura eu vi e o Espírito me mostrou: isso aqui estava preparado para ti. Estava lá um carro que foi tirado do asfalto e largado ladeira abaixo. Era para mim isso. Exatamente. E uma situação depois, posterior a isso, eu tive um sonho que um carro queria me tirar aliás, que tinha batido na frente do carro, quase perto da minha porta. E eu estranhei. Mas quando tem esses avisos eu me cuido. E exatamente no outro dia, eu andando, um carro tentou fazer isso. Como prova, eu tive que, como era um projeto do diabo, quando o diabo dá a missão para os servidores deles, os Exu, os que estão a serviço do mundo espiritual maligno, eles não podem voltar sem resultados. O mesmo carro me tirou, que eu tive que sair do asfalto para a direita. E depois, ele me tirou do asfalto, que eu tive que sair para a esquerda. Quando eu identifiquei que era um projeto do diabo, eu repreendi o espírito e aquele carro desapareceu da minha frente. Então, se você é uma pessoa abençoada, você é alertada. Você é alertada. Então, a bênção do Senhor. Mas o que gera a bênção de Deus? Vamos para lá. Eu acho que esse assunto eu vou ter que trabalhar ele. Tem muita coisa interessante aqui. Em Deuteronômio 28, verso 1 e 2. Aqui o Senhor tem como a promessa da bênção. Aqui está a semente da bênção. Aqui está um princípio que gera a bênção. Diz assim: se
atentamente, ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ouvires a voz do Senhor teu Deus. O diabo também interfere nisso. De as pessoas quererem só estar orando, Deus fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, ou até se dedicam naquele sistema de passarem noites e noites num monte aí pegando sereno, querendo ouvir a voz de Deus. Querido, querida, vamos ser adulto. A voz de Deus está aqui, já está escrito. Se você não crê nos seus escritos, pode vir revelação, pode vir vozes, pode vir um anjo, pode vir quem quer que seja. A primeira voz que temos que aprender a ouvir é o que ficou escrito para nós, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. É para nosso ensino. E ele diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o exaltará, te abençoará sobre todas as nações da terra, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Virão sobre ti e te alcançarão. A bênção não é nós que buscamos, nós temos que buscar a direção. E andando na direção, a bênção nos alcança. O que temos que buscar é o que fazer, como fazer. Não é buscar a bênção. Olha que mudança tem as pessoas que só vão pedir pão e não querem pedir uma oportunidade para trabalhar e ganhar o seu pão. Então quem corre atrás da bênção é que nem um mendigo, só busca a sua refeição. Mas quem procura ser bênção é aquele que armazena, é aquele que é produtivo, sustentável. É aquele que se torna a solução para ele e para os que estão ao seu derredor. Temos um exemplo muito lindo na palavra, quando o profeta Ezequiel teve a visão daquele rio que saía do altar. Saía do altar apenas um filete, mas por onde aquela vertente ia levando a água, e cada vez que o anjo media, aumentava. Cada vez que você mede, quer dizer medir. Eu vou conferir, medir é conferir medidas. O construtor tem a planta, faz a marcação, e aí ele confere as medidas. Nós temos que medir a palavra. O que eu ouvi, eu estou praticando. As medidas, as instruções que eu ouvi da palavra estão sendo aplicadas da maneira certa na minha vida? A bênção é resultado de sermos sensíveis para ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu acho que eu vou ter para muitos dias esse assunto sobre bênção. Sinais, se somos pessoas abençoadas. Tá aí. Eu até não quero me estender, porque o que já aprendemos hoje tem muita relevância. Eu desejo que você aprenda a ser abençoado. Pare de orar. Deus me abençoa. Senhor, me ensina a ver e a fazer o que o Senhor está abençoando. Vou te dar uma ilustração prática para isso. O surfista, os campeões do surf, e o Brasil tem alguns medalhões aí, mundial, que são bons nas ondas. São eles que criam as ondas? O surfista sabe criar uma onda? O surfista faz a onda? O que o surfista faz? Ele aprende a surfar nas ondas que existem.
O que o cristão pode fazer de diferença? Fazendo aquilo que Deus abençoa. Descubra o que Deus abençoa e faça. Não peça a bênção para aquilo que Deus não tem como promessa de bênção. As pessoas se obcecam por alvos, aquisições, por sonhos, por ilusões, e oram em cima disso. Chegam ao ponto de até criar uma imagem e colocar para ser seu visual todos os dias. Lembro-me de uma pessoa, de um familiar de um amigo meu, que aprendeu essas inversões de valores e essas ilusões. Ele era desculpe a expressão, um boia fria, praticamente, que trabalhava apenas para sobreviver. Então ele começou a desenvolver pensamentos e orações assim. Aí ele colocou na porta da sua geladeira uma foto da mansão que era o seu sonho de consumo. Uma foto de um iate. Então ele olhava cada vez que ia para a geladeira, né? E é assim mesmo, que geladeira de pobre é muito visitada para buscar água fria. Tá? Então ali ele estava e ali ele alimentava a sua visão, a sua mente. Continua na mesma. Por quê? Porque nunca se interessou. E eu vou te dar mais um adendozinho assim, mas como sou ético não vou dar o nome. Ele era filho de pastor. E esse cara era desviado. Mais velho que eu. Não sei se ainda vive. Mas sei que não conseguiu iate. Não conseguiu a mansão. E não saiu da M, viu? Tá aí. Tá vendo? A bênção é Deus que cria. E o Senhor diz: se ouvires a minha voz, cumprires os meus mandamentos, a bênção vai te alcançar. Você não precisa estar mentalizando, criando imagem e coisa e tal, fazendo alvo e coisa e tal. Não. A bênção é uma recompensa de obediência. A bênção é uma recompensa do nosso amor e temor a Deus. A bênção é uma recompensa de vivermos como filhos amados de Deus. Deus abençoe. Um dia abençoado. E à noite do altar tem um alimento mais temperado. Deus abençoe.